Hoje eu queria falar um pouco sobre o Stray, o famoso jogo do gatinho que estava sendo esperado há muito tempo. Eu zerei eu mesmo e senti algo meio... Bom, vocês vão ver nesse vídeo. Opa, meu nome é Luca e mano, é sério, eu tava com muita saudade de escrever um roteiro assim, mas tanto faz, né, isso não é o assunto do vídeo. Só espera um pouquinho e pensa que talvez esse vídeo tenha spoiler sobre a história do jogo, então se você tá pensando em jogar, faz isso antes e depois volta aqui, beleza? Mas se você não se importar, pode ficar à vontade. Recentemente, ou mais especificamente, dia 19 desse mês, o jogo Stray, ou mais conhecido, o jogo do gato, foi lançado pra PC, PS4 e PS5. Eu confesso que antes disso eu nunca nem tinha ouvido falar nele, talvez isso fosse porque eu tava em uma viagem sem internet, totalmente desconectado de tudo e todos. Mas assim que eu voltei, um amigo meu me avisou sobre e eu achei a premissa interessante, então no dia seguinte do seu lançamento eu resolvi jogar, testar, dar uma chance pro jogo e zerei em 2 dias. Já começando pelo meu tempo de jogatina, o que não é muito comum eu zerar um joguinho em 2 dias, mesmo que ele seja curto e tenha no máximo umas 7 horas de gameplay. Então sendo assim, eu fiquei pensando sobre algo. O que necessariamente me fez zerar o jogo, dormir e acordar direto pro meu PC pra ver até onde essa história vai e como vai terminar. Bom, eu tirei algumas conclusões e eu vou tentar explicar esse fenômeno assim como a minha opinião sobre o mesmo daqui a pouco. O nosso protagonista é esse gatinho laranja que eu vou chamar de Miado. Sim, quando eu tiver meu próprio gato também vai ser o nome dele. E o Miado parece viver uma vida tranquila, pulando, bebendo água e fazendo o possível para sobreviver com seus amigos. Outros 3 gatinhos nesse local que, apesar de ainda ter algumas construções de pé, parece estar abandonado e cheio de vegetação tomando conta do lugar. À medida que eu vou jogando, eu vou percebendo que esse mundo na verdade parece ser um futuro pós-apocalíptico pacífico, onde a humanidade toda foi devastada. E antes de continuar a narrar a gameplay, eu só queria destacar 2 pontos que me fizeram continuar e jogar e achar o jogo bonito graficamente. O primeiro foi com certeza sua ambiência, por ser um futuro pós-apocalíptico com lugares abandonados e comidos pela vegetação, mas que um dia já foram propriedades humanas. Eu me peguei nessa primeira cena numa vibe The Last of Us e esse cenário aqui principalmente facilmente seria encaixado nesse jogo. E pra quem não sabe, uns meses atrás eu zerei The Last of Us 1 e além de o jogo ser completamente perfeito, eu continuei bastante pela ambiência dele também. Eu acho que isso é mais algo pessoal, mas aqueles cenários do jogo, a vegetação, as árvores, as goteiras, tudo aquilo agradou a minha vista e me fez ter uma sensação muito boa e prazerosa. E jogar um jogo que te faz sentir isso certamente é melhor que jogar um jogo que não te faz sentir nada. Então Stray soube trabalhar nos cenários muito bem nesse primeiro momento e me prendeu bastante com essas belas paisagens. Mas o ponto principal que me fez continuar foi justamente o gatinho. Sim, é muito difícil e eu que jogo desde que nasci nunca tinha visto um jogo onde um protagonista era um felino na sua mais pura forma. Ele faz qualquer coisa que um gato faz e justamente tem toda essa sua limitação, o que faz a gente querer saber o que ele vai fazer em seguida e como isso vai nos atrapalhar. Que afinal, mesmo que seja uma pessoa real controlando, o gato não sabe disso. No fim, ele é só um gato, sabe? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas antes eu preciso falar sobre o enredo do jogo. O que faz o gatinho merecer ter um jogo? Aliás, não existe jogo bom sem história boa, né? E é isso que eu vou contar agora. O Miado levantou da sua soneca depois de uma tempestade e continuou sua jornada com seus amigos pelo mundo devastado, dando vários pulos e explorando mais ainda aquela área de forma totalmente inocente, até que ele vai tentar um pulo perigoso. Miado acaba caindo no esgoto que a princípio parecia estar abandonado, assim como o resto do mundo, mas que logo acaba revelando algumas formas de vida que ele nunca tinha visto, como inteligência artificial e uns bichinhos estranhos. Agora sabemos que o objetivo dele é só voltar para a superfície e encontrar seus amigos. Parece ser algo fácil, né? É só voltar, mas depois percebemos que não é tão fácil assim. Como eu disse, o Miado tá sim em um lugar novo, fechado, claustrofóbico e é sim habitado, não por humanos, mas por robôs. E isso vai se intensificando mais quando vemos alguns cenários que, apesar de parecerem abandonados, tem tecnologias que nós não temos atualmente, como os robôs que usam roupas e parece até mesmo ter sentimentos, mano, como um humano, dor, tristeza, alegria. Enfim, é uma vibe bem cyberpunk e isso misturado com um gato tornou tudo mais interessante. A princípio, nós não sabemos nada sobre a história do jogo, mas jogando a gente consegue descobrir a mesma por meio de algumas mecânicas, seja lógica, conversando com robôs ou desbloqueando memórias. Tudo isso graças a um novo amiguinho que nos ajudou bastante, que é um dronezinho chamado B12. A exploração do jogo é bem ampla, os cenários são interativos, bem abertos e devo dizer bem grandes, permitindo que a gente entre em lugares, arranhe portas, deite, beba água e faça tudo que um gato normalmente faria, porque, como eu disse, apesar de tudo, ainda somos um gato, né? Mas o que mais me chamou a atenção e com certeza foi uma das partes mais divertidas foi a mecânica de pular sobre os lugares, me passando uma vibe Assassin's Creed. E eu digo isso simplesmente porque quando eu joguei esse jogo, a coisa que mais me pegou de surpresa foi o fato dele poder fazer parkour pelos prédios de boas. Mas Stray, bem, Stray não é só pular de prédios.
tá longe de ser um jogo difícil apesar disso. Claro que algumas vezes eu me perdi pelo mundo e tive dificuldade de achar certos lugares e objetos que seriam necessários pra continuar a campanha, como em qualquer jogo que eu jogo, é sempre assim. E com o mundo sendo mais aberto é muito mais fácil de eu me perder ou nem me encontrar, assim como eu tive certa dificuldade tentando me afastar de alguns inimigos, que já vamos falar sobre até mesmo pra resolver os puzzles, que devo dizer, pra mim pelo menos não foram nada fáceis. O jogo tem mais puzzles que ação e por esse motivo talvez eu tenha sentido uma vibe meio infantil do mesmo. Um exemplo disso é que só recentemente eu consegui um PS4 e veio um jogo junto com ele chamado Ratchet & Clank. Eu não sei se é assim que fala, mas claramente é um jogo infantil, com certa semelhança a Stray. Vendo os preços dos jogos que eu realmente queria jogar no PS4, eu tive que, por enquanto, me contentar com esse mesmo, onde eu sou uma raposa que acaba salvando um robô e ele acaba me ajudando na minha jornada. Eu sei que os puzzles desse jogo em questão eram iguais e por isso a vibe infantil foi meio que compartilhada entre Stray e Ratchet & Clank. Stray poderia muito bem ser um jogo entediante que sempre tem a mesma premissa, mas o jogo sabe quando algo fica entediante e sabe como adicionar mecânicas novas, adicionando mais mistério e tornando tudo mais difícil cada vez que a gente passa de fase, vamos dizer assim. Eu joguei esse jogo por algumas horas e cansei, e quando eu passei de fase eu pensei, bom, agora já chega, amanhã eu continuo. Mas por algum motivo, a próxima fase parecia totalmente diferente e intrigante, e foi por isso que eu continuei cada vez mais, por conta da surpresa de roteiro que eu recebi em cada uma delas. As mecânicas são diferentes, eu diria que esse misto foi bem interessante pra gameplay não ficar cansativa. Claro que o robôzinho B12 não é o único robô que nos ajuda na jornada, nós conhecemos algumas pessoas importantes, como o Momo, a Clementine, enfim. Cada robô tem uma história e um objetivo, e eu senti que no meio da gameplay, o Miado simplesmente se esqueceu do objetivo dele e começou a sobreviver pelo objetivo dos outros. O B12, por exemplo, não se lembrava de nada e conseguiu coletar lembranças até se lembrar que antes de todos os humanos serem aniquilados, ele também era um humano, que repassou a sua consciência para uma inteligência artificial para assim poder viver, e só descobriu isso com a ajuda do Miado. Os maiores inimigos do jogo são os Zurkys, uma bactéria criada por humanos que inicialmente deveria consumir lixo, já que o mundo estava sobrecarregado com isso, mas que depois de sofrer uma mutação começou a comer tudo, tanto metais quanto carne. E é por isso que os robôs têm medo de Zurkys. É por isso que eles se trancaram em um mundo inferior cheio de portas, impedindo as passagens e sem ver a luz do céu há muito tempo, como se lá fora estivesse rodeado de zumbis. E se tem gente com medo lá de fora, vai ter gente que quer saber o que tem lá. Esse grupo de robôs são chamados de extramuros e são vistos como absurdos pelo resto da sociedade. Nós conhecemos cada um deles. O objetivo do B12 era abrir a cidade e enxergar a luz do dia, e os extramuros já estavam trabalhando para isso há algum tempo. Momo nos ajudou a ir lá pra fora e encontrar Baltazar, que nos ajudou a encontrar o cientista Doc, que nos deu sua arma para matar Zurkys, e com isso nós conseguimos encontrar Clementine, que a essa altura era uma fugitiva no centro da cidade. Nós conhecemos vários robôs honestos, desonestos, arrogantes, gentis, cada um com sua particularidade, personalidade e desejos, e no fim nós conseguimos completar o desejo de cada um, desativando o sistema de segurança, aniquilando todos os Zurkys e abrindo a cidade do jeito que o falecido B12 queria. Todo mundo saiu bem, feliz. O Miado fez isso por todos, mas isso na verdade é uma crítica, porque no final da sua jornada ele simplesmente esquece seu objetivo, que era encontrar seus amigos. No fim, ele termina sozinho, fazendo o que todos queriam, menos o que ele queria. E eu sinceramente achei que esse final poderia ter sido melhor, foi meio paia. Eu passei a gameplay inteira desejando o melhor pro Miado, e nem no fim de tudo ele conseguiu isso, pelo menos não de uma forma explícita. Eu sinceramente gostei da ambiência do jogo, da mecânica, dos puzzles que foram bem difíceis pra mim, e dos personagens. Apesar de a história se perder algumas vezes, eu acho que o jogo foi bom e valeu a pena a jogatina. Me lembrou jogos como The Last of Us, também Raider ou Ratchet & Clank, então assim, foi uma mistureba, mas eu acho que vale a pena você jogar ele agora. Afinal, não vai ser sempre que vamos jogar com Miado, um gato comum em um mundo totalmente futurista.